Olá, eu me chamo Marina Tardelli Gonçalves dos Santos, sou aluna de iniciação científica do projeto intitulado como Estudo de Adsorção de Contaminantes Emergentes por Composto Formado por Hidróxido Duplo Lamelar e Biocarvão, entre aspas, renovação, e esse estudo é orientado pelo professor Gabriel Max Dias Ferreira e tem como coautora a professora Aparecida Barbosa Mageste e como co-orientadora a aluna de doutorado Aline Simone de Jesus. Atividades industriais intensas requerem grande quantidade de água, resultando em efluentes contaminados com substâncias tóxicas, como metais pesados, fármacos e pesticidas, prejudicando o meio ambiente e a saúde. A busca por métodos de tratamento eficazes e acessíveis é crucial. O carvão ativado, tradicionalmente usado na dissolção de contaminantes, é caro. Então, surgem alternativas como hidróxidos duplos lamelares, estruturas inorgânicas versáteis e o biocarvão, um material de carbono produzido a partir de biomassa por pirólise. O HDL possui alta área superficial e pode ser usado como adsorvente. Já o biocarvão é vantajoso devido à sua porosidade, área superficial e baixo custo de produção. Combinar o HDL e o biocarvão em um compósito pode gerar um adsorvente versátil para remover poluentes e soluções aquosas, oferecendo propriedades únicas de ambos. Esta pesquisa tem como objetivo geral produzir compostos formados por biocarvão e HDL para a remoção de fármacos, no nosso caso, o diclofenaco de sódio, a partir de matrizes aquosas. São objetivos específicos: sintetizar o biocarvão a partir da casca de mexerica, sintetizar o organo-HDL intercalado com o SDS e avaliar o potencial de adsorção dos materiais obtidos para o diclofenaco de sódio. Para a produção do biocarvão, foram compradas mexericas comercializadas no supermercado local. Para obter o biocarvão, 140 gramas das cascas de mexerica secas e trituradas foram pirolizadas em um forno tipo mufla durante 1 hora a 500 graus Celsius. Em seguida, o material obtido foi resfriado naturalmente, moído e peneirado a fim de apresentar uma granulometria de 100 mesh. Para a síntese do organo HDL, uma solução de cátions de alumínio 3+, e magnésio 2+, foi lentamente vertida em 100 ml de uma solução de SDS 0,205 mol por litro a 40 graus Celsius sob agitação constante. O pH da solução foi monitorado ao longo do processo, mantendo-se o pH igual a 10 pela adição constante de uma solução de NaOH 10 mol por litro. Após 4 horas, a mistura foi levada a um shaker em agitação de 130 rpm a 55 graus Celsius pelo período de 24 horas. Em seguida, o material foi centrifugado a 3.000 rpm por 10 minutos e lavado extensivamente com água deionizada. Secou-se o material em uma estufa e o mesmo foi macerado. Para a síntese do composto organo-HDL biocarvão, seguiu-se a metodologia similar utilizada na produção do organo-HDL, com a mudança de um detalhe, no qual a solução de SDS foi substituída por uma dispersão de SDS biocarvão. Na metodologia, na primeira etapa, houve a caracterização do adsorvente e agora, na segunda etapa, houve o estudo de adsorção, da avaliação do efeito de pH na adsorção, o estudo de cinética de adsorção e o estudo de isotermo de adsorção. De modo geral, para o estudo de adsorção, 0,0250 gramas de cada material foram dispersados em 15 ml de uma solução de diclofenaco de sódio e um Erlenmeyer em uma condição previamente definida. Então, as amostras foram levadas à incubadora refrigerada com agitação a 25 graus Celsius e 150 rpm por um tempo definido. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas durante 15 minutos a 3.500 rpm, sendo os sobrenadores coletados para a quantificação do diclofenaco de sódio usando a espectrofotometria de absorção molecular UV-Vis. Sendo que o estudo de efeito de pH foi avaliado a absorção em pH 6, 8, 10 e 12, e o estudo de cinética verificou a absorção de 10 a 240 minutos, e o estudo de isotermo foi feito com a concentração de diclofenaco variando de 30 a 1.000 mg por litro. Na figura seguinte, é possível observar o efeito pH sobre as capacidades de adsorção do biocarvão, do organo HDL com SDS e do composto SDS-HDL biocarvão. Nota-se que para o biocarvão a capacidade de adsorção foi zero em toda a faixa de pH investigada, enquanto que para os demais materiais a capacidade de adsorção depende do pH, atingindo valores máximos em pH 8. A capacidade de adsorção é pouco afetada quando o pH muda para 6 ou 10, mas diminui muito quando o pH muda para 12. Esse resultado é especialmente associado ao aumento da repulsão eletrostática entre o adsorvato e os sítios do adsorvente, que tendem a estar carregados negativamente em pHs elevados. A seguir é apresentada as curvas de cinética de absorção de diclofenaco sobre os materiais SDS-HDL e SDS-HDL biocarvão. Estudos não foram conduzidos em biocarvão por esse material não apresentar capacidade de adsorção para o diclofenaco.
Pode-se observar que, com o aumento do tempo de contato dos materiais com a solução do sorvato, há aumento da quantidade dissolvida, até que em torno de 30 minutos, o aumento do tempo não promove mais um aumento da quantidade dissolvida, indicando que o sistema alcançou o equilíbrio. É interessante notar que as curvas de cinética foram semelhantes para ambos os materiais, sugerindo que a principal contribuição para a dissolução no compósito é advinda da estrutura do organo HDL. Por fim, aqui são apresentados isotermos de adsorção de diclofenaco de sódio nos materiais SDS-HDL e composto SDS-HDL-biocarvão, em que é possível observar um aumento na quantidade adsorvida à medida que a concentração de equilíbrio aumenta, com os valores de quantidade adsorvida tendendo a atingir um patamar para altas concentrações de diclofenaco. Para concentrações de equilíbrio muito baixas de clorofenaco, as isotermos para ambos os materiais coincidem, mas à medida que a concentração aumenta, a capacidade de adsorção do material SDS-HDL torna-se superior ao do compósito. Isso pode ser associado à baixa contribuição do biocarvão presente no compósito para a adsorção de diclofenaco. Por fim, observou-se que o biocarvão não apresenta uma boa dissolução de diclofenaco, entretanto, o organo HDL e o organo HDL biocarvão mostraram boa adsorção e um melhor desempenho em água de pH 8. Os mesmos possuem uma cinética rápida, alcançando equilíbrio em torno de 30 a 60 minutos. Dessa forma, pode-se verificar a grande importância do desenvolvimento e estudo de novos adsorventes, permitindo a produção de fármacos de maneira consciente, onde eles poderão ser retirados da natureza de forma eficiente, contribuindo para o meio ambiente. Dessa forma, agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto, à CNPq, à PROP e o DEQI.